abrir parênteses. Nada valendo a pena, parecendo-lhes ainda assim que haviam deparado com uma boa razão para estafar o temperamento, consistia esta razão que eles encontraram em 9 letras. E mal diziam a palavra linguagem, a palavra de imediato adquiria uma especial sonoridade, bastante turva, com ênfase estranha, e a cabeça daquele que dizia se inclinava pelo guá muito aberto, tão longe quanto possível, linguar, tão longe quanto possível da primeira sílaba da palavra linguado, mais um pequenino gen de satisfação, puro açúcar e saliva. Daí resultou um certo gosto que fez escola por pequenas esquisitices no fraseado. A coisa até deu brado no estrangeiro. Convém sublinhar que esta porta de serviço não dava precisamente para as grandes perspectivas que Dadá, ao menos, merecia que lhe preferissem. Pequena histeria de garganta, gargaísmos, um prazer amargo que em breve perdeu toda a amargura e se tornou estalido na língua dos entendidos, acompanhando a sensação de incerteza que os lugares comuns mecanicamente empregues dão a quem se exercita a neles apreciar ao mesmo tempo o uso e o defeito. Linguagem, por conseguinte, começou a significar pouco a pouco um pecado de boca. É hoje bastante difícil separar esta palavra da sua nova acepção desviada. As pessoas preferem não empregá-la, sobretudo se, como eu, considerarem que não se trata de um ideal suficiente e que desta feita nada vale mesmo a pena. Encarem a linguagem de frente e deixe de pronunciar a palavra linguagem com tremores. Verão que assim hão de ficar com uma palavra que é como outra qualquer. Palavra essa que na nossa vida pessoal só ocupa o lugar, afinal restrito, de uma preocupação que nem sequer é indispensável. Eu acho isso aqui genial para poder também entender o que é que eles estão fazendo nos 1000 platôs e que eles começam a fazer a fuzel mesmo no platô 3. Eu acho vai haver eles referiram, o Roberto referiu no texto, vai haver uma equiparação nessa articulação de conteúdo dos corpos com o par mão-ferramenta e, de outro lado, na articulação da expressão com o par rosto-linguagem, especialmente aqui no platô sobre rostidade. Ou no platô 12, o Tratado de Nomadologia e assim por diante. Então, de um lado do conteúdo, nós temos os agenciamentos maquínicos de corpos, do outro lado, os agenciamentos coletivos de enunciação. De um lado, mundo dos corpos, do lado da expressão, os regimes de signos. De um lado, máquinas sociais técnicas, e de outro lado, máquinas coletivas semióticas. E eles insistem o tempo inteiro que há pressuposição recíproca entre conteúdo e expressão. Que não há isso de uma subsunção de uma pela outra nunca, que não há uma correspondência simples, né? E que não há... e que um não expressa o outro.
Por quê? Porque eles estão fazendo um processo contrário à representação. E, portanto, não são os signos que expressam as coisas, né? Não é a palavra que traz presente a coisa e assim por diante, todas essas concepções das quais nós falamos. Eu teria que pegar agora, mas talvez não agora, talvez eu deixe para depois, interrogações que eu fiz. Esse esquema não é para ser entendido e depois que eu o fiz tampouco eu entendo, porque é um esquema de estudo e é intraduzível. Ele faz recolha, se nós fôssemos palavra por palavra, quadradinho por quadradinho, faria sentido. Mas o que é genial nele é que eles tomam essa escola de Elmslev, esse dinamarquês, dessa escola de Copenhague, que se chama glossemática, e que é o cara que vai dizer que significado e significante sem significação não funcionam. Ele é um linguista dos fluxos, que eles aproveitam genialmente, né? Que ele diz que a linguagem supõe sistema sígnico e não sígnico, que a linguagem é linguística e é também não linguística. É por isso que se fala dessa virada pictórica, que depois mais uns anos, vai dar no Deleuze do cinema e de Becker. E eu poderia, porque fiz assim, uma breve disposição sobre conteúdo e expressão, desde o discurso humano, e depois algumas questões de por que conteúdo e expressão. Mas eu posso ficar para outra parte, para que vocês continuem os extratos. Talvez seja mais produtivo. Acho que sim. Acho que podia fazer um intervalo agora. Acho que a gente podia fazer um intervalinho agora, retornar com os extratos, fechar os extratos e aí tu retoma para a gente depois fazer o fechamento. Nem que faça na parte da tarde. Pode ser? Beleza. 10 minutinhos para a gente não dispersar, tá? Só para ir no banheiro, voltar, tá bem?